Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com um cara fantástico, Everton Guimarães, famosinho no YouTube. O cara tem uns canais de review muito bom e a gente vai trocar uma ideia e ele vai trazer um pouquinho dessa questão empreendedora que é a vida dele, como que ele começou. Fala aí, Everton, tudo bem? E aí, beleza? Essa parte do famosinho você não me preparou, hein, cara? Ah, não falei? Não? Não. Nosso youtuber predileto. Caramba, cara. Depois eu vou passar o canal dele lá pra vocês seguirem. Youtuber por acidente, né? Começou assim, né? Sim. Começou assim. Um determinado trecho da história foi assim. Como é que foi? Quer saber a história desde o comecinho, assim? Não, eu quero que você se apresenta primeiro. Vamos falar pra galera, quem que é você? Cara, eu sou o Everton, sou um cara comum, vim de família comum também. Meus pais são trabalhadores como a maioria dos pais do Brasil, né? A minha mãe, ela trabalhou em algumas empresas também, antes de eu nascer, né? Quando ela era mais jovem, mas do momento em que eu nasci em diante, eu reconheço a minha mãe muito como dona de casa e como empreendedora do lar, né? Empreendedora do lar. Isso é bacana, hein? Porque a minha mãe, ela vendia, ela auxiliava meu pai de várias maneiras, né? Então a minha mãe, ela costurava a nossa roupa, a minha mãe cortava o nosso cabelo, com tesoura, com máquina. A minha mãe, ela sempre foi assim, corajosa para enfrentar aquilo que ela não conhecia. Ela dava um jeito, ela se virava, sabe? E ela não tinha nem YouTube pra ver como cortar um cabelo, né? Não tinha nada, né? O YouTube dela era a televisão, né? De casa mesmo. E aí, ela, nesse sentido, ela era muito cooperativa com meu pai. Ela era muito, assim, parceira mesmo, né? Para ajudar no pagamento de renda, a criação dos filhos e tal. E das atividades que ela exerceu para obter remuneração, eu lembro da minha mãe vendendo Avon, minha mãe vendia Hermes, quem é mais antigo aí, Abelha Rainha, não sei se você vai lembrar, Tupperware, brinquedo, a minha mãe, ela fazia pão, né, para otimizar. Meu pai, num determinado momento da vida dele, ele recebia a cesta básica. Então, a minha mãe, uma das missões dela era dar sentido para todos os itens que vinham na cesta. Então, ela aproveitava até a sardinha, aproveitava a farinha para fazer pão para a gente, justamente para otimizar financeiramente, né? E eu vejo, vendo a história da minha mãe, eu vejo que ela herdou muito isso da mãe dela também, porque a minha avó também era muito simples, né? Veio uma coisa de família, assim. Eu acho que o brasileiro que tem uma situação financeira mais simples, ele naturalmente ele tem esse senso de improvisar, de fazer mais com menos, de dar jeito, de se virar, né? Aquele famoso se virar nos 30, né? Então ela tinha muito isso na vida dela. E o meu pai, ele sempre foi uma pessoa, ele vem de uma origem muito simples também, uma família grande, até onde se sabe, parece que ele tem mais uns 15, 16 irmãos. Até onde se sabe. Ele é cigano, a história do meu pai daria um podcast de uma hora. Minha família é de cigano. Minha família eu chego até no Zé Osório. Do Zé Osório eu não passo pra frente, do lado do meu pai. Minha família é de cigano. Ali você já não tem mais informação nenhuma, meu. Não, a história do meu pai sozinha daria um podcast de 2 horas, assim, cara. Uma coisa muito louca. Vamos trazer ele aqui. Separou, o meu avô se desfez dos filhos, foi um pouco pra cada lado das fazendas, sabe? Uma parte foi cortar cana, outra parte fugiu de casa. É uma coisa muito doida, assim. E ele veio ele é de uma cidade do interior de São Paulo, e ele foi embora de casa com esse sonho de encontrar uma empresa multinacional, porque a cultura da geração dele era essa. Ela trabalhava numa grande empresa e tudo mais. Sucesso era multinacional, empresa, carteira indústria. Assinada, benefício e tudo mais. E aí ele foi, conheceu minha mãe, e essa é a história, o background que eu tenho dos meus pais, né? São pais que não são empreendedores no formato... que a gente conhece hoje. Cool, né? Sexy que se vê na internet, mas eles são empreendedores no sentido de fazer o melhor que eles podiam com os recursos que eles tinham, né? Essa visão, inclusive, é do Cortella, né? Fazer o melhor que se pode nas condições que você tem. E esse era o meu background, né? Então, assim, eu sempre fui muito fução, desde moleque, assim, sabe? Pô, pipa, eu fazia. Se eu corria atrás e pegava, era bom. Se eu não pegava, eu derrubava um bambu, pinava a vareta. Mas você com esse tamanho todo, você pegava todas as pipas, né, meu? Pior que não, Era cara. difícil, né? né? Era pequeno, assim, né? Fazia o pipa, fazia a rabiola, eu jogava burquinha, eu vendia as burquinhas pros colegas que eu ganhava deles. Tipo, 3 por 10, né? Que era o valor que vendia na papelaria. Cara, eu ia perguntar como é que você começou, tinha uma pergunta que eu ia fazer pra você, como é que você começou na carreira de vendas? Então, assim,
Foi muito antes do Everton vendedor mesmo. Não, foi muito antes. Como ofício, o trabalho foi na vida adulta, né? Mas quando eu parei para fazer essa análise, eu já tinha esse senso, esse tato, desde que eu era muito pequenininho. Eu morava em Coab, e Coab, assim, a gente é criado na rua, né? Tudo solto e tal. E eu lembro que quando eu tinha uns 7 anos, 8 anos, assim, os meus vizinhos, tinha as vendas, né? A venda do Seu Manuel, a mercearia. Eu ia lá buscar pão, refrigerante e ficava com o troco, né? Então eu já negociava com eles. Você quer que eu vou buscar um negócio para você lá? Aí você me dá o troco? Já fazia delivery naquela época já. Exatamente, iFood. E a segunda lembrança mais antiga que eu tenho, assim, de ter feito alguma coisa em troca de dinheiro, uma coisa muito, não tão nobre, mas muito interessante. Quando eu era moleque, em torno de 8, 10 anos assim, a escola estadual, ela te dava um carnezinho da APM, Associação de Pais Mestres. Você tinha que contribuir lá, eu não entendo muito bem, mas era o que era. Eu lembro disso. E parte desse trabalho consistia em vender voucher de pizza, feijoada, esses eventos que a comunidade faz, né? Então eles me deram, numa certa ocasião, um carnezinho para eu vender pizza, e eu vendi as pizzas, peguei aquele dinheiro, que eu nem sei quanto era, mas vamos supor que fosse alguma coisa de, sei lá, R$50. E entreguei lá na escola. Aí eu fiquei com ele na cabeça, cara. Eu falei, poxa, eu vendi, não ganhei nada, cara. Entreguei o dinheiro. E de repente eu vender para mim. Aí o que eu fiz? Aí entra a parte que não é tão nobre. Peguei a primeira folha do caderno, ela vem uns adesivos assim, não vem? Vem. E eu tirei aquela folha, eu cortei todos os adesivos, eu batia nas portas dos apartamentos da Coab e oferecia por 25 centavos. Ó, eu tô vendendo para ajudar a escola, 25 centavos o cada adesivo. E os meus vizinhos iam comprando. Então, assim eu fazia um dinheiro, né? Então, eu descobri esse manejo de você trocar uma atividade por dinheiro muito cedo. Né? E assim isso foi se desdobrando até a vida adulta. E por ofício? Quando é que você começou assim? Você falou assim, pô, comecei a trabalhar com vendas, legal, comecei a vender. Sou um vendedor. Tiago. Porque todo mundo é um vendedor, mas assim, até se você descobrir vendedor mesmo. Sim, né? Exatamente. Falar de peito aberto e reconhecer que né? Quebrar essa semântica negativa que tem em torno de vendas, né? Você diz. Eu contei o background que eu tenho familiar justamente por isso, porque eu trouxe um pouco dessas duas coisas, né? Da minha mãe e do meu pai. Só que na minha adolescência, o que prevalecia para mim era essa mentalidade do meu pai, de trabalhar na indústria, né? Entendi. Então ele nos incentivava a estudar, eu fiz Senai, fiz alguns cursos técnicos. Você é formado no Senai? Fiz Senai. Você fez o que no Senai? Eu fiz eletroeletrônica. Eletroeletrônica, legal. Aí depois parti para TI, né, faculdade, enfim. Mas eu tinha essa expectativa de encontrar uma boa empresa, de preferência uma multinacional, e construir uma carreira nessa empresa, né? E eu ficava almejando. Eu acho que todo mundo tinha. Da nossa época tinha. Essa ideia. Eu tinha um plano de carreira montado para mim. Exatamente. Já tinha todo o passo a passo. Eu não tinha esse plano de carreira, mas eu tinha muito solto alguns interesses, assim, né? E, cara, o grande ego, assim, o ápice dessa fase era chegar numa roda de amigos e falar assim, onde você trabalha? Aliás, se não for a primeira, é a segunda pergunta quando você conhece alguém. Você trabalha com o quê? E aí, qual que é o apogeu? Você fala assim, eu trabalho na... Pode falar o nome de empresa? Pode. Trabalho na Bosch. Nossa. Eu trabalho na Medley. Eu trabalho na Coca-Cola. Nossa, a empresa... Você naturalmente herda toda aquela boa reputação da empresa para si. E aí a pessoa que está com você já, nossa, esse cara é importante. Então a gente tinha essa coisa, né? E eu fui seguindo esse caminho, cara. E aí quando eu tinha lá perto de 20 anos, eu já tinha feito muitas coisas, tanto no sentido de empreender, né, não profissionalmente, quanto de trabalhar em várias empresas. Eu comecei a questionar esse modelo para mim. Eu entendi que eu não me encaixava muito nesse formato, assim, sabe? Eu não via um futuro lógico e claro para mim. Pô, eu vou estudar tantos anos, vou trabalhar tantos anos, vou seguir esse caminho e lá na frente eu vou ter um salário executivo X, né? Eu questionava muito o meu networking, eu não tinha amigos influentes. Cara, eu nunca fui um rato de empresa. Eu acho que eu sempre fui muito produtivo, eu sempre fui muito... proativo em algumas atividades, mas eu não me encaixava, né, nesse formato de construir uma carreira executiva, né? E daí foi nesse momento e foi assim, sabe quando convergem vários acontecimentos ao mesmo tempo? Problema financeiro, ambição,
essa crise de existência, de falar, pô, o que eu estou fazendo? Eu não tenho mais 15 anos pela frente para construir essa carreira, eu não tenho paciência para construir essa carreira. E eu também comecei a questionar se eu conseguiria, sabe? E aí fui pra rua, cara. Essas questões, assim, a gente teve um podcast com o Juninho, psicólogo também, Sim. e ele trouxe muito esse ponto aí de se questionar, né? Isso é bacana também, galera. Dá uma lida lá dá uma olhada no episódio 3. Dá uma olhada no episódio 3, que vocês vão ver. É legal pra caramba. E nessa crise existencial, eu comecei a questionar o quanto eu era técnico, sabe? O quanto eu era mais executivo, assim, né? E aí, cara, acabei me desvirtuando desse objetivo de construir um futuro numa empresa e fui pra rua. Fui fuçar daqui, fui fuçar de lá, mexer o doce, né? Foi pra rua? Fui. Assim, eu tive um período muito bom nos meus últimos anos de empregado numa empresa, onde eu me encaixei muito bem no trabalho, né? Eu era técnico nessa empresa. Até então eu não reconhecia que eu vendia, ou que eu era vendedor, né? Você achava que você era técnico por formação. E até pelo ofício mesmo, né? Eu atuava tecnicamente lá. Só que, durante esse período que eu fiquei lá, eu fiz bons amigos, atendi muitos clientes bons, não eram bons apenas financeiramente, mas eles eram bons orientadores, né? Eram bons amigos, assim, né? E um desses clientes me fez um convite uma vez para ir trabalhar na empresa dele, ele gostava do meu trabalho, e ele falava assim, cara, você não é só bom no seu trabalho, mas você é ético. Você vem aqui, me atende, não pega dinheiro por fora, não passa sua empresa para trás, né? Isso é legal, cara. Quando eu te pergunto alguma coisa, você liga lá para sinalizar, né? E ele estava construindo uma outra unidade da empresa dele. Ele falou, cara, eu preciso de alguém que eu confie. E ele fez esse convite. Só que na época eu não aceitei, não fazia muito sentido para mim e tal. Quando eu passei por essa crise pessoal, eu liguei para ele. Falei, cara, aquele convite está de pé? Tem uma oportunidade Aí ainda? ele falou, a hora que você quiser. Aí fui embora, né? Fui embora, até então ainda não estava entendendo isso. Então, assim, aí a parte do networking seu já começou a ser funcionar. trabalhado ali. Você já começou a ver o networking, o quanto o networking é importante. Sim. Networking nada mais é do que o relacionamento com pessoas, aquilo que você mantém, aquele contato que você mantém com as pessoas. Eu aprendi na vida, né? E é legal contar, é gostoso ter esse bate-papo assim, porque você pode contar de uma forma prática como alguns conceitos eles funcionam para você. O network eu entendo da seguinte forma, é uma rede de relacionamentos, né? Então você fala assim, pô, meu network é bom porque eu conheço o dono da empresa tal. Mas se você não se relaciona com ele de forma a ter uma relação recíproca, esse network não vai funcionar. Não adianta nada. Então, por exemplo... Ele é meu colega lá de LinkedIn. Vamos imaginar que eu seja bom em algo que você queira. Vamos supor que seja edição de vídeos. Eu sou um bom editor de vídeos. E você é bom em personal trainer de academia. Pô, há um network interessante entre a gente, porque eu posso ajudar você com o que eu sei e você pode me ajudar com o que você sabe. Sim. Então, para que você melhore o seu network, você também precisa emanar algo de interessante para as pessoas. Né? E aí isso vai fazer essa roda girar, enfim. E daí fui trabalhar com ele, ele me fez o convite, foi muito bom, uma experiência e tanto que eu tive lá. E foi lá que eu comecei a entender essa questão de se colocar no universo, de vender, de ser produtivo, ter o seu senso de utilidade, né? Mas e aí, você já chegou e falou, papo, vou montar minha empresa ou não? Como é que? Não. Esse período que eu fiquei com ele, cara, eu falei que foi muito bom, mas é bom no sentido do masoquismo, né? Porque, cara, eu apanhei... Trabalhou pra caramba. Apanhei, cara, apanhei. Ah, mas assim aprende, cara. Apanhei dele, apanhei de cliente, sabe? Um estranho no ninho, porque era um produto que eu nunca tinha visto, né? Mas aceitei o desafio e fazia o melhor que eu podia. Que produto que era? Desculpa. Era lavadoras de alta pressão. Entendi. De porte grande, né? Entendi. Máquina que lava shopping, estádio, máquina de lavar o carro no posto. Sim. Cara, um mercado totalmente diferente, assim, do meu, né? E aí, enfim, eu entendo que a gente não tem área, nós não somos de nenhuma área, a gente se adapta a qualquer uma delas, mas eu não me identificava muito, mas fiz o melhor que eu podia. E aí, cara, apanhei, cara, mas assim, ó, eu acho que num curto espaço de tempo foi o lugar que eu mais aprendi, assim. Tanto a lidar com equipe, lidar com desafios, gerenciar um negócio, porque ele era um excelente, ele é vivo ainda, um excelente gestor do negócio dele. E aí, dentro desse processo de passar por esse ano de crise, assim, eu consumia muito conteúdo, né? E já ia para a internet, lia livros e tal. E um desses conteúdos me provocou a fazer uma análise do trabalho, sabe? No seguinte sentido, analisa o que você está fazendo. Dê uma nota de 0 a 10. Se essa nota for menor do que 8, procure
algo que a nota seja 8, Mas 9 ou 10. uma análise para os seus resultados ou para satisfação sua com Só o a trabalho? satisfação ou a sua sintonia com o que você estava fazendo. Não é sobre a entrega, os resultados Não. seu, não, entendi. Por exemplo, olhando para você, para o que você faz hoje, deu uma nota de 0 a 10. Se essa nota for menor do que 8, procure outra algo que a coisa. nota seja 10. Legal. E, cara, meu coração batia forte pelo setor de segurança. Foi aquele que me formou, me mostrou para o mundo, né? Foi onde você começou a trabalhar? Foi onde eu comecei a trabalhar, assim, trabalhei em várias empresas, mas onde eu me destaquei mais, né? E aí, cara, parece que nesse momento as coisas começaram a se alinhar, assim. Eu recebi o convite para trabalhar numa empresa que ia iniciar no setor de segurança importando alguns itens e eu ajudaria eles a entender, a formar, a treinar a equipe, né? Na ocasião, a equipe de vendas. E voltei para o mercado de segurança e fui para lá. Só que quando eu cheguei lá, passada essa fase inicial de homologar produto, treinar a equipe, o que eu fui fazer? Vender. Me colocaram numa ilha de vendas. Você partiu para frente do... Cara, eu falei, meu Deus, o que eu tô fronte. fazendo? Não foi isso que eu vim fazer aqui, cara. Aquilo na minha cabeça ficou ecoando, assim, alguns dias, né? Mas, na ausência de uma ideia melhor, eu fiquei. E aí foi um dia, 2 dias, 3 dias, cara, até que eu comecei a acertar algumas vendas. Comecei a acertar algumas vendas muito boas, sabe? Em pouco tempo, a minha carteira, ela vendia muito mais do que a carteira de alguns que estavam lá. E uma carteira que eu fui formando na orelha, assim, porque eu não tinha nenhuma base. Foi pegando o cliente ali que chegava, aquele que não tinha um vendedor caía para você. Para ser mais franco com vocês, assim, quando eu entrei nessa empresa, eles me deram uma carteira, devia ter uns 80 clientes. O primeiro cliente que eu liguei me xingou. O segundo que eu liguei me xingou. O terceiro desligou na cara. O terceiro não quis falar. Me deram uma carteira de cliente nativo que tiveram algum problemas, né? Algum problema lá. E precisava recuperar, trazer isso Aí o que eu fazia? Todo cliente que eu ligava, em geral, já era atendido, já tinha sido abordado por outro vendedor. Falei, caramba. E eu comecei a abordar o mercado de uma forma diferente, né? Na ocasião. E aí que eu conheci o e-commerce de segurança, atendi um cliente, esse cliente ele tinha um potencial de compra gigantesco, e isso começou a despertar a minha vontade de querer e a coragem de fazer aquilo também. Acho que nesse momento eu já me reconheci como vendedor. Muito mais vendedor do que técnico. Né? Nesse ponto. E aí você falou, você começou o e-commerce, você já tinha uma vontade pelo mercado de segurança eletrônica. Aí você falou, cara, eu vou montar uma empresa. Como é que foi montar a primeira empresa, cara? Cara... Você dormiu à noite, sonhou, acordou, vou montar uma empresa, ou não? Não. Foi puramente análise lógica. Eu analisei o salário que eu tinha naquela empresa e o quanto eu era capaz de produzir se eu fosse para a rua. E aí, quando eu analisei que essa diferença não era muito grande, aliás, na rua eu tinha condição, às vezes, de fazer até mais, eu me encorajei a sair. Ou seja, eu brinco, porque nessa época eu já estava com vários problemas financeiros, né? Então, eu brinco com as pessoas que eu converso sobre esse tema, que eu já não tinha mais para onde cavar. Assim, sabe? Eu já não tinha opção. Era um ato de desespero. Ou eu saía, ou eu me enterrava naquele buraco que eu tinha criado. E daí eu saí, cara. Nisso eu já conhecia o Evandro, que foi meu primeiro sócio. O Evandro, ele tem uma competência muito interessante para os nossos negócios, né? E na época mais ainda. O Evandro a gente vai conversar ainda com ele. E aí o Evandro, a gente conversou, decidimos que queríamos ser sócios. Só que até então a gente não tinha ainda esse senso do símbolo, da simbologia do empreendedorismo, da empresa. O que a gente sabia é que a gente tinha que trabalhar e fazer algum dinheiro para se sustentar. Então, assim... Você falou, vou comprar e vou revender. Vou comprar por 1 e vender por 2. O que brilhava meu olho era a possibilidade de fazer lucro muito mais do que o status de ser empresário. Então, eu sabia que para isso acontecer eu teria que ter uma empresa. Então, abrimos uma empresa lá. A gente sabia que tinha que ter uma estrutura de vendas, um sistema, enfim. Mas até então, esse ego do empresário não existia. Né? Não tinha esse status ainda. E aí a gente abriu a empresa, cara. Começamos a atender, a gente vendia online, daí logo o estoque ficava dentro da minha casa um pouco na casa dele. Você começou online, então? Online. Você começou vendendo online? Online. E a primeira loja física? A primeira loja física, ela veio muito rapidamente, assim, cara, porque... ficava um pouco de estoque na casa dele, um pouco na minha. E o negócio foi tomando corpo, foi aumentando o estoque, até que aquilo ficou meio insustentável. E o Evandro, a família dele, que já vinha de negócios, né? Ele tinha um pouco dessa bagagem e algumas iniciativas mais maduras do que as minhas, né? As minhas eram mais primitivas nesse sentido.
Então ele sabia que a gente tinha que ter um escritório, sabe? Ó, temos que ter um escritório, né? Assim, assim. E daí, acho que com uns 2 meses, ele falou, não, vamos atrás de um ponto. E a gente procurou um ponto, alugamos o escritório, colocamos o estoque lá dentro. Passados, assim, uns 6 meses, mais ou menos, do dia 1 até esse momento, a gente fez a seguinte análise. Temos estoque, aluguel, tinha um funcionário já, só que a gente não vende na loja. Vamos transformar isso aqui numa fonte de receita também? Aí a gente só mudou para um prédio, porque até então esse primeiro prédio era escritório. A gente mudou para um prédio de rua, que tivesse como abrir a porta e vender lá. A gente não tinha nenhum custo a mais. Tudo já estava lá. Aí você foi pra rua. Você montou, abriu as portas. Você estava no escritório. Sim. Aí você falou, cara, eu preciso começar a vender na rua. Aí você abriu as portas. A gente foi para a rua, os custos eram os mesmos, mas as oportunidades eram muito maiores, né? Porque lá o pessoal de rua conhecia a gente. E ali, Thiago, eu acho que a gente passa por algumas fases na vida, né? Até por amadurecimento natural, até pelo amadurecimento natural. E quando a gente começou a perceber, e eu posso falar muito por mim nesse sentido, assim, nem tanto pelo Evandro, quando eu comecei a perceber o potencial que esse negócio tinha, as possibilidades que ele nos oferecia, aí eu acho que eu comecei a transitar nesse entendimento de ser um autônomo, um empreendedor e de ser até um empresário, sabe? Aí eu comecei a vislumbrar coisas assim inimagináveis que os negócios poderiam me dar. E onde você vendia mais? Na rua ou online? Online. Online. Não dá para saber exatamente porque o online gerava negócio offline, né? Mostrava a gente para algum cliente que ia até... Depois ele ia lá. Depois ele ia lá. Eu entendo que não existe um negócio hoje que funcione sem o digital. De alguma forma ele tem que se beneficiar. Tem que caminhar os dois ali paralelamente. Ou porque é um canal de vendas, ou porque existe um site que você apresente seus produtos, ou porque você usa o YouTube para orientar os seus clientes. Mas não existe um negócio hoje sem presença digital. Não existe. Se você montar um pequeno comércio numa portinha onde somente o teu bairro te conheça... Você está fadado àquilo. Se der certo, e a gente torce para que dê certo, ele vai ser um negócio muito pequeno. Por exemplo, um salão de cabeleireiro. É um excelente negócio. Um profissional barbeiro, cabeleireiro bem-sucedido, ele obtém uma boa remuneração daquilo. Mas você percebe que o negócio ele tem algumas limitações. Então, é aquele ponto. Você percebe que o negócio, você percebe que a empresa, você quer ter um trabalho ou você quer ter um negócio? Você quer ter um trabalho ou você quer ter uma empresa? São duas questões que você tem que levar isso na cabeça. Sim. Ah, eu tenho um trabalho ou eu tenho uma empresa? Não, eu tenho uma empresa. Sim. Eu trabalho nessa minha empresa para que ela prospere, para que ela seja maior, para que ela venda mais, para que ela seja grande, franquear, fazer modelos de esse tipo de coisa, não é? Exatamente. Você não tem um trabalho. Se você enxergar o seu salão de cabeleireiro como um salão local, onde você seja o operador, dificilmente você vai crescer. Você vai ter uma boa remuneração ali. Mas você tem uma limitação de tempo, você pode cortar um cabelo por vez, tem uma quantidade X que você consegue atender naquele dia e limitação geográfica. E não vai vir um cara de muito longe cortar ali. Então você tem mais ou menos ali você já começa sabendo que esse negócio é pequeno. Ele não vai crescer. É um negócio que a gente fala que é um negócio anão, e não é um negócio criança. Ele tem um tamanho pré-definido. Só que se você enxergar esse salão de cabeleireiro como um negócio expansível, que é onde a gente procura trabalhar atualmente, aí você já tem que ter um planejamento de produzir naquele negócio até um certo tempo, recrutar outros cabeleireiros para você sair da operação e trabalhar na gestão do negócio. Claro que nem sempre todas essas coisas acontecem num plano consciente para essas pessoas, né? Mas é importante a gente entender como funciona, como identificar um negócio que pode ser rentável, ou até mesmo como mapear o seu próprio negócio para saber o limite, né? Então, quando eu analiso um caminho para empreender, um modelo de negócio, eu sempre penso dessa maneira, escalabilidade, se esse negócio vai ser grande, o quanto de rentabilidade ele pode gerar, nível de sinergia que você tem com aquela função, risco, né? Pô, isso aqui eu vou perder muito dinheiro, vou me alavancar, vou ter que pôr dinheiro na frente, enfim. Bom, então a gente sabe que você abriu a primeira empresa, que você tinha um sócio, você começou nas vendas online. Eu tenho um sócio ainda, né? Tem um sócio ainda, né? Tenho 2, na verdade. Começou nas vendas online, abriu a porta, começou a vender na rua, viu que era interessante. Você aconselha a gente também a manter um negócio eletrônico e um negócio físico. Sim. Você ter uma presença na internet para fortalecer a sua marca, correto? Sim. Uma venda alavanca a outra,
A do e-commerce alavanca o físico alavanca o do e-commerce também e vice-versa, né? Sim. Só que aí você cresceu. A empresa cresceu, a empresa deu certo. Eu acompanhei isso daí, eu posso falar, eu vejo com orgulho, eu tenho orgulho desses caras que eu acompanhei, eu vi, né? E aí você começou a montar outras empresas. Sim. E aí veio a primeira empresa. Você falou, vou montar a primeira empresa aqui. Vou fazer um... Já começou com modelo de franquia, você já começou arrebentando o mercado. Então, quando esse nosso primeiro negócio tomou forma, ele se estabilizou, ele trouxe algumas possibilidades muito boas financeiramente para a Esse gente. negócio, inclusive, esse negócio surgiu, tá, em detrimento de uma necessidade de mercado, né? Também. Você identificou uma necessidade no mercado, você falou, Sim. pô, isso daqui tem uma oportunidade muito boa. Sim. Né? Exatamente. E a gente tinha essa distribuidora de produtos de segurança, vendia online e dentro desse sentido de ambição, né, de querer crescer, de olhar mais para o futuro, a gente tinha essa vontade de ganhar mais mercado. Quando a gente começou a observar o potencial que esse negócio tinha, as possibilidades, porque o empreendedorismo, ele liberta, sabe, cara? Quando você aprende a se autoliderar, se autocriticar, né? Eu até digo para as pessoas com quem eu convivo que você tem que ser o seu pior patrão, assim, sabe, cara? Tem que se cobrar. Você tem que se cobrar, sabe por quê? Porque você pode mentir para todas as pessoas do mundo, exceto para uma. Você mesmo. Então, quando você fala assim, pô, acordei meio-dia, o que você vai achar sendo você mesmo o seu patrão? Pô, isso não é legal, cara. Eu tô mentindo para mim mesmo. Pô, eu deveria ter andado no início da empresa, a gente saía com 500 cartõezinhos, assim, entregava panfleto, porque panfleto já era feio no nosso entendimento. Então, a gente ia numa gráfica, imprimia 500 cartões a R$19,90 e colocava dentro das caixas de carta. Escolhia um bairro bom da cidade e colocava lá. Cara, eu saía da minha casa com uma mochilinha para entregar os 500. Eu não ia conseguir dormir se eu entregasse 100 e não entregasse os outros 400. Além de me cobrar, eu teria que falar para o meu sócio uma mentira. Então, se você aprende a ser o seu próprio patrão, ser o seu pior chefe, você produz muito mais. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou assim, ter coragem, né? E você falou outra coisa legal, de ter um sócio que tem algumas competências que te completem. Isso. Né? E aí você pega, e eu pergunto pra você, e quando dá medo? Porque assim, cara, dá medo. Dá medo? Dá medo. Qualquer negócio dá medo. Dá hoje. muito medo. Hoje não. Principalmente quando ele começa a dar certo. Dá medo, cara. Você assusta, né? Você assusta, sabe por quê, Thiago? Você coloca a cabeça no travesseiro, eu conversei isso com um outro amigo meu, eu perguntei isso pra ele. Se ele tinha esse pânico, né? Ele falou, cara, tinha dia que eu me dava crise de pânico, de eu não conseguir pagar as contas. De vir alguém fechar meu negócio e eu ficar cheio de dívida, sabe? Então o seu medo ele muda, né? De face, mas ele tá lá. Mas assim, cara... Mete marcha? Vai com medo mesmo? Thiago, medo, eu costumo dizer que assim, o medo é aquilo... Aliás, eu vi o entrevistado, o Juninho, né? Juninho. Falando um pouco de medo, né? Sobre ele te limitar ou ele ser aquilo que preserva a tua vida, né? Sim. Eu penso da mesma forma. Eu acho que o que corre por fora é a coragem. Porque a coragem de fazer não quer dizer que você não vai sentir medo. Você vai sentir. Quer dizer que você vai superar, que apesar do seu medo, com alguns cuidados ali, você vai fazer. E você né? tem um sócio que te puxa também? Exatamente. E nesse sentido, eu digo para as pessoas assim que a sociedade ela é como se fosse um casamento, né? De marido e mulher. A diferença é que no casamento você celebra as igualdades. Sim. E na sociedade você tem que treinar, e é a parte mais difícil, para celebrar as diferenças. Então você vai sentar numa mesa que tem 2, 3, 4 pessoas que pensam totalmente diferente de você e você vai ver valor naquilo. Porque o pensamento diferente daquela pessoa vai te mostrar algo que você não está conseguindo ver e isso vai agregar para o negócio, enfim. Papo 10. Maneiro. A gente ficou umas dicas bacanas aí. A primeira agora, cara, de trás para frente, você vai correr risco sempre. Então, corra os riscos, gerenciando-os. Traga para próximo de você. Sim, Everton. Exatamente. Você tem... Cara, não pode ter medo. Não. Você tem que ter coragem. Exatamente. Calcular os riscos e ter coragem, né? Não existe receita de bolo, certo? Não existe, cara. Não existe. É para eu deixar a mensagem final já? Você quer deixar uma mensagem final? Não sei. Eu quero que você deixe. Eu quero que você deixe. Cara, eu penso assim, eu não tenho receita de bolo, né? Você falou, lembrou uma coisa. Insight. O que acontece, cara? O ser humano, ele tem dentro da cabeça dele a máquina mais sofisticada do mundo. Aliás, o corpo é um negócio muito sofisticado, cara. Eu fico
paranoico. Ao mesmo ponto que o sofisticado é frágil pra caramba, né? Cara, é muito doido. Eu fico pensando no organismo humano, cara, é uma coisa sinistra, velho. Você pensa assim, porra, é carne. O cérebro, ele é composto de gordura. Não, traz isso pro TI. Então tenta comparar isso com o TI. É coisa de louco. Olha a capacidade do teu olho, cara, de enxergar objetos que estão longe, próximos, visão periférica, foco. Ele não chuvisca. Nenhuma dessas câmeras aqui faz isso. E é tudo feito de carne, perecível, né? Mas, focando no cérebro, você tem lá 10 trilhões de conexões, não sei quantos milhões de neurônios, né? A máquina mais sofisticada do mundo e você não tem um manual. Não é verdade? Então, a primeira coisa que me vem à mente não tem uma receita de bolo, mas existe um trabalho muito bom que você pode fazer na tua cabeça, de forma que isso vai te ajudar naquilo que você se submeter a fazer, né? Mas o que você tem que estudar? O que é que você tem que aprender? É aí que entra o insight que eu te falei. Se você quiser fazer um avião decolar, o que é que você tem que fazer? Aprender a fazer um curso de piloto. Se você quiser erguer um prédio... Fazer um curso de engenharia. Exatamente. Se você quiser fazer um negócio dar certo, cujo capital produtivo são as pessoas, você tem que entender de pessoas. Ou seja, você tem que estudar você mesmo. O comportamento, as relações humanas, a sociedade, a economia é uma ciência humana. Engana-se quem pensa que economia é matemática. E não é economia, é uma ciência humana. Você não falou que o mercado de Bitcoin reage às especulações? Sim. Pô, o presidente foi pego com a mala de dinheiro, por exemplo. Vira aquele caos. Mas, pô, não tem nada a ver com matemática, não é isso? Então, assim, nos negócios, se você quer dar certo, eu acho que o melhor caminho é conhecer a si mesmo, aí um princípio até bíblico, né? Conheça-te a ti mesmo e aprenda a se relacionar com as pessoas. Porque essas relações voluntárias e benéficas vão gerar recompensas para todo mundo, né? Para todo mundo. Todo mundo colhe fruto. Você tem algo que interessa para aquela pessoa e por isso ela escolhe trocar o dinheiro dela com o que você está oferecendo. E assim você vai fazendo essa troca, repetindo esse processo. E no final das contas você chega onde no centro do que a gente está falando aqui, que é o resultado financeiro. Eu queria, antes de mais nada, agradecer pelo seu tempo, pela sua presença, pelo papo. Você sabe que se deixar aqui, né, vai embora falando um monte de coisa assim. Vixe, vai viajando. Vai viajando nas ideias. O pessoal tem até que filtrar aquilo que serve, né? Tanta coisa que a gente fala. Não, você é um cara bacana, eu gosto desse cara aqui. Tenho um respeito. É recíproco, é recíproco. Tenho um respeito por ele. Ele veio aqui prestigiar, veio conhecer. A gente tá gravando aqui no Estúdio 2, tá? Pra vocês conhecerem. Hoje é um estúdio diferente, né? E obrigado, cara. Obrigado mesmo de coração. Cara, valeu por ter vindo. Agradeço contribuir de alguma maneira com vocês aí. Eu brinco às vezes assim que eu sou um vira-latão, né? Estou aprendendo ainda como organizar essas coisas que deram certo e que dão certo, né? Então, se de alguma forma o conhecimento agregou para vocês aí, vocês consigam fazer bom uso, né? Valeu. Então, valeu, obrigado, Everton. Cara, valeu, ó, SuperSeg, Smart Store, Protemax. Cola nesse cara. Qual que é o canal seu do YouTube? O canal do YouTube é youtube.com/cftvclube. Tá lá. youtube.com/SuperSegBrasil. No Google hoje em dia é tudo mais fácil, né? supersegbrasil.com.br, smartstorebrasil.com.br, Protemax e no Instagram é @supereverton. Everton é HEV, @supereverton. @supereverton. É isso aí. Irmão, valeu. Tiagão, Obrigado. Até mais. Valeu, pessoal.